Olá, sejam bem-vindos ao podcast Chave na Mão, uma iniciativa da construtora Tenda Digital. Meu nome é Gabriele e hoje eu tô aqui com a Brenda. Oi, pessoal! E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, principalmente no novo momento que a Tenda vem vindo. Mesmo a gente já sabendo que o mercado já se coloca muito falando o quanto é necessário a gente ter várias coisas dentro do condomínio. Isso aproxima, facilita e ajuda que a gente tenha um dia a dia muito mais tranquilo. Então, o tema hoje são espaços compartilhados e uma nova necessidade dentro dos nossos condomínios. E a gente está com a Vivian. Olá, gente. Boa tarde. A Vivian é agente de vendas aqui em São Paulo e ela vai trocar um pouco com a gente sobre esse novo momento, como ela tá vendo que o mercado tá pedindo isso, além dos nossos clientes, e o que ela tá sentindo da animação dos clientes em questão a, enfim, tudo o que piscina, churrasqueira, academia e tudo que o pessoal tá precisando, né? Sim. Vi, obrigada por ter topado o papo com a gente. Imagina, obrigada pelo convite. E já de começo, assim, o que você tá sentindo de diferença? Quanto tempo você tem de tenda? E o que você já tá sentindo ali dessa movimentação e essas novidades? Bom, na tenda, agora nessa minha segunda temporada, já tô há 2 anos, né? Tive uma primeira temporada, saí, voltei. Já tô há 2 anos. Amo o que eu faço, porque é como um supervisor que nós tínhamos falava, né? A gente recebe um salário para fazer uma ação social, porque você está realizando um sonho, né? Sim. É como eu falo, é bom para o cliente, é bom para mim, mas para o cliente é uma conquista de vida, né? Então é muito gratificante. E como que você vê que o cliente tá se comportando com todas essas novidades, né? A gente sabe que o mercado já vinha trazendo, mas a Tenda, focando em Minha Casa Minha Vida, trazendo tantas coisas bacanas para dentro do condomínio, como que isso tá reverberando dentro das vendas? O que o cliente tá trazendo para vocês? Essa questão das áreas de lazer mais completas, né? Piscina, quadra, né? Todos esses itens são pedidos antigos dos clientes, né? Mas a Tenda ela sempre focou muito naquela questão de trazer a melhor negociação, enquadrar o máximo de clientes possíveis, né? E hoje, nesse novo momento da Tenda, ela conseguiu unir as duas coisas, né? Tanto encaixar esses clientes aí que têm um pouco mais de dificuldade de comprar em condomínios com um nível um pouco mais alto, né? Então, ela está conseguindo trazer acessibilidade para todo mundo, né? Você ter o seu primeiro imóvel com esses itens de lazer que são tão importantes para as pessoas. Eles entendem, né, que isso, além do apartamento, você comprar junto com piscina, quadra, varanda, também é um plus na conquista, né? Então, Sim. Muito bom. E você traz essa questão do plus, né? As pessoas se assustam quando chegam na loja. Por exemplo, a gente tá hoje com o Oasis, né? A gente tá com alguns lançamentos que vêm de Assanã, que se comportam e se colocam aí como condomínios clube, que a gente anda falando. E você vê que o cliente já chega muito amedrontado ou não? Ele já fala, não, eu posso, eu consigo. E já brilha mais ainda os olhos. Não, eles chegam animados, não chegam com medo, não. Eles chegam bem animados, eu quero esse, eu quero com piscina. E as crianças, quando vão junto também, ai, mamãe! Então, aquela felicidade. Então, é muito legal, porque assim, a gente está conseguindo atingir mais um nível, né, dentro do sonho das famílias, né? Que é, além do primeiro imóvel, você ainda ter dentro do seu condomínio todos esses itens de lazer que fazem tanto sentido, né, para os clientes. Sim, com certeza. A gente aqui tava antes de começar a gravar, a B trouxe um ponto que eu acho muito bacana, que todo mundo fala, poxa, só os novos vão ter isso e os antigos, Sim, né? Então. Porque hoje em dia a gente tem a opção de estruturar o condomínio se você solicitar para o síndico, né? É claro que envolve toda uma assembleia, um processo que precisa ser feito, mas a gente vê que dentro dos condomínios da Tenda, por exemplo, se tiver a necessidade de ter uma lavanderia, se eles solicitarem para o síndico ter uma assembleia e for aprovado, é possível implantar. Então, os clientes que já são mais antigos não precisam desanimar nesse quesito, né? Porque tem algumas coisas que ainda dá para encaixar dentro dos nossos empreendimentos. Exatamente. E é legal porque eu tô aqui na Tenda desde 2019, então eu acompanhei todo o processo da Tenda, que antes era térreo mais 4. Então, a gente começou a acompanhar a evolução tanto dos andares, quanto da estrutura, quanto da área de lazer. E é muito bom, né? Ver que a gente está conseguindo acompanhar o mercado. Sim.
E quando a gente fala... E não é só brigar, né, pelo mercado. A gente faz isso porque foi uma necessidade que o próprio cliente trouxe. Quando a gente fala... A gente teve alguns papos falando sobre inovação. E o pessoal falou, cara, isso custa, né? Vamos ser bem sinceros. Sim, com certeza. Claro que hoje a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, né? Ali a Caixa ajudou muito nesse novo momento. Você percebe que isso encareceu, por exemplo, os apartamentos? Ou realmente a gente conseguiu dar uma... Querendo ou não, os valores estão ali dia a dia com você, né? Você sente que realmente a gente conseguiu estar oferecendo isso, mas de uma maneira que ainda cabe no bolso das pessoas? Sim, nós conseguimos. São 2 pontos, né? O primeiro que você levantou, que é em relação aos condomínios, né? Hoje, quando a gente está apresentando para o cliente um projeto, a gente gosta muito de frisar que as áreas internas são sugestões de uso. Por quê? Os próprios condôminos vão entender qual a necessidade de uso daquela área. Né? Então, hoje, realmente, eu mesmo também já fui em alguns condomínios e é muito legal, porque, assim, tem alguns que tem lavanderia, né, com a lavadora e secadora, que é uma coisa que muitos clientes pedem, mercadinho, área de delivery, então, academia, né, que o pessoal gosta, academia acho que é o campeão. Academia e brinquedoteca acho que são os campeões de áreas internas comuns, né? Então, é muito legal porque eu falo, o condomínio vai ser seu. Então, você e os seus vizinhos que vão determinar qual é a melhor forma de ser utilizada essas áreas. Em alguns condomínios, os maiores, né, às vezes nem é utilizada a área interna, como no Lazuli, em Santo Amaro, por exemplo, o mercadinho ele foi feito num espaço externo. Ai, né? que legal. Eles utilizaram uma área lá que estava sem uso e fizeram lá um standzinho com o mercado. E eles têm essa facilidade dentro do condomínio também, né? Então, tudo que vem para facilitar, os clientes amam. Vão atrás, né? E é legal porque não só na questão de área de lazer, por exemplo, estrutura do condomínio. A gente teve um caso de um condomínio que estava precisando que colocasse asfalto na área externa e o síndico foi atrás, conseguiu colocar asfalto. Sim. Então, todos os projetos de melhoria é bom as pessoas levarem para o síndico, né? Que se estiver dentro do alcance, é possível fazer. Sim. E a gente fala que muitos, entregamos o apartamento, acabou. Não, a tenda ainda continua ali por um bom tempo, ajudando, acompanhando, entendendo quais são as necessidades, finalizando ali com os clientes. Então, até mesmo a gente ali no mais 3, mais 6, né, Sim. que são ali os nossos momentos que a gente volta com esse cliente para entender como que foi o andamento dessa entrega, a gente já vai conversando sobre isso, ajudando e colocando informações ali nos síndicos para que eles façam isso, né? Então, ou seja, gente, mesmo quem ainda já tem o seu tenda e fica, poxa, queria fazer isso, aquilo, conversa com o seu síndico. E fala pro síndico trazer ali também as indicações deles, às vezes até mesmo procurar o pessoal da tenda pra gente ter uma conversa e conseguir ajudar e colocar ainda muito mais coisas no seu condomínio. Sim, principalmente na entrega das chaves, né, Gabi? Sim. A gente vê alguns clientes sentindo falta de algumas coisas e a gente vê que às vezes dá uma desanimada, mas, gente, se for dentro do que é possível, o síndico consegue ir atrás e resolver, né? E hoje a tenda, ela entrega, você estava falando dos espaços úteis, né? E aí você entrega, a gente acaba entregando e basicamente o condomínio que vai ali votar, a gente, dentro de assembleia e tudo mais, e aí começam a entender qual a necessidade de cada um, certo? Isso, as áreas internas, né? As externas não. As áreas externas são todas entregas e equipadas. Mas as áreas internas, as áreas cobertas, né? Sempre são sugestão de uso. Então, como eu sempre falo, olha, aqui tem alguns materiais nossos que tem uma sugestão, um exemplo de sport bar. Né? Tem gente que fala, mas pra que eu quero isso dentro do meu condomínio, né? Eu acho que faria mais sentido um mercadinho, uma lavanderia, um coworking, uma brinquedoteca. Então, é isso que eu sempre costumo passar para os clientes. Quando for entregue, vocês vão entender qual é o perfil da maioria e o que vai fazer sentido para a maioria, né? Então, teve até uma cliente minha que ela falou assim, outra vez, ela falou, Vivi, eu tô em dúvida entre o tenda e um outro que já entrega as áreas comuns mobiliadas. Aí eu falei, tá, mas você falou pra mim que não tem filho, que você só tem seu pet, que você não pretende ter filho. Qual que é o sentido? Porque vai chegar um momento que se a área não tiver um uso
interessante para vocês, Você vocês não vão vai usar. desmontar essa área e vão acabar tendo que, né, se unir Sim. e fazer dessa área uma coisa que faça sentido para todo mundo. Então, eu acho que é legal que vocês já fazem isso desde o início, né? É verdade, tal. Então, são coisas que tem muito corretor, muita gente que não comenta. Fala, aqui vai ser sim, sim, sim. Eu não, eu gosto de ser bem clara, de deixar isso bem, bem explicado para o cliente. Graças a Deus é uma coisa que eles, quando chegam, não, minha corretora me passou. Então, isso é ótimo, né? É A ótimo. gente sempre procura trabalhar para realmente eles terem segurança, sim, né? do que ter estão clareza, comprando. né? Chega lá, eles acabam até mesmo esclarecendo para outras pessoas também, né? Sim, com certeza. A gente brinca que o pessoal a gente vai entrega de chaves, a gente fala, o pessoal já começou a fazer grupo, já tá perguntando isso, já tá perguntando aquilo. Gente, vocês conseguem ajudar a gente? Então é muito legal quando a gente tem essa honestidade na hora de vender, mas além disso, entender qual é a necessidade do cliente, Exato. porque cada cliente é um, então isso é ótimo. E aí, até falando, a gente tava conversando do quanto a gente entendeu essa necessidade após pandemia, né? Porque, querendo ou não, quem já tinha essas utilidades dentro do condomínio ali naquele momento, que tava todo mundo fechado, a gente sabe que foi uma boa sacada. Ajudou Sim, muita com certeza, gente, porque né? eu, por exemplo, que morava em casa, eu não Sofreu. tinha muita opção, né? Então, quem mora dentro de um condomínio completo, às vezes poderia descer, pegar algum objeto no mercadinho, entendeu? Até mesmo pra dar uma esparecida, vai lá na piscina, né? Não, é bem isso. E como que você sente, assim, eu acho, você falou que teve um momento tenda, saiu e voltou. Mas como que você vê esse avanço realmente na construção civil, até mesmo como moradora, né? Porque, querendo ou não, você comentou que tem um tenda. Tenho. Então, como que você vê essa evolução, até mesmo se colocando nesse lugar de cliente? Eu acho que a pandemia, ela maximizou muitas coisas, né? Principalmente essa necessidade de você ter tudo ali perto, tudo dentro do seu condomínio, né? Como ela falou, quem mora em casa hoje está procurando morar em condomínio, né? Sim. Porque condomínio é mais completo, tem academia, tem mercado, tem tudo, né? Então, a pandemia ela acabou maximizando essas necessidades, né? Então, hoje, a gente vê que o consumo pela internet, tanto que hoje os nossos projetos, ele já vem com um espaço designado para as pessoas terem o recebimento das suas encomendas, Sim. que era uma necessidade que nós tínhamos, né? O meu projeto é um pouquinho mais antigo, então a gente ali também está tentando, dentro de uma das áreas comuns, designar um espaço para isso, né? Então, isso que é legal. Por isso que eu falo, a gente precisa ter um pouco de maleabilidade, né? Em relação a isso, porque... vamos fazer uma brinquedoteca, vamos fazer um sport bar, mas e o pessoal que quer receber encomenda, né? Sim. Precisa ter um espaço também. Então, a gente consegue ir flexibilizando e ajustando e deixando isso aí cada vez melhor para os moradores mesmo, Sim. né? E é por isso que é importante também a votação, né, do condomínio, porque a gente consegue... exatamente. Assembleia. Por isso, quando tiver votação lá, é bom as pessoas participarem, porque tudo que for resolvido lá dentro vai ser pro bem de todos, Sim, né? Exatamente. E isso que você falou da encomenda é algo muito importante, porque eu já fui em alguns condomínios que, para receber encomenda, é um parto. O meu mesmo, hoje em dia, como a gente ainda não tem esse Sim. espaço determinado, ainda está em votação, então a gente consegue na portaria receber apenas itens pequenos. Sim. Quando é um item maior, você precisa estar presente. E aí, nesses condomínios novos, eu acredito que já vai ter um acesso, um né? acesso melhor, porque lá eles já vão ter um espaço determinado para aquilo, já vai ter um sistema para a pessoa fazer a retirada das encomendas. Isso é ótimo, Então, né? Porque a gente vive de comer. A gente vive... Eu Nós pelo menos, muito, então. Nós trabalhamos muito e compramos E muito. compramos né? muito. Acho pique diga. E o que você fala hoje? Você disse que sempre tenta escutar essa necessidade do cliente, né? E coloca isso real. Quais são as suas necessidades? O que a gente atende? Qual é o condomínio que te atende ali já de primeira? O que você fala e leva para os seus clientes quando alguém vem abordando já essa questão, assim? Como que você realmente ajuda essa pessoa a decidir? Porque, por exemplo, você falou, poxa, você não quer ter filho, tem um cachorro. Como que você consegue colocar ali pro cliente pensar? Porque eu acho que é um momento muito importante. Sim. Né? Eu falo isso, assim, não por trabalhar na tenda, mas a gente sabe o trabalho que vocês fazem de acompanhamento de carteira, de entender essa necessidade do cliente, de conversar, de escutar, de realmente de apoiar e tá ali naquele momento que, cara, o pessoal vai ali um dia, não vai fechar ali, às vezes vai demorar semanas, meses. Verdade. E como que é nesse ato dessas conversas que você tem com eles, por exemplo? Eu acho que o principal é ouvir muito, entender muito, assim, ouvir bastante, porque muitas vezes o cliente ele não vai comprar o primeiro imóvel onde ele quer.
Então a gente precisa entender muito a necessidade dele, o que ele está buscando, o que realmente é importante para ele. Né? Eu mesmo, o meu primeiro imóvel, que é o Tenda, eu não comprei na minha região de origem, né? Eu sou da região ali do Ipiranga, do Sacomã, e comprei na Zona Oeste, que foi quando apareceu a oportunidade para mim, né? Ali era o que cabia para mim e foi, assim, maravilhoso. Eu acho que o mais importante, que é o que eu costumo dizer para os meus clientes, é dar um primeiro passo, né? Esse é um primeiro passo. Né? Quando a gente vai comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você sempre tem um sonho, né? De ter aquele carrão maravilhoso e tal. Mas nem sempre a gente começa por isso. Às vezes a gente começa pelo mais simples. E aí, com o tempo, né? Você vai trocando, né? Fazendo um upgrade e tal. E eu acho que com o imóvel a gente precisa ter essa mesma visão. Aqui é um primeiro passo. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um auxílio para o seu primeiro imóvel, não para o seu último. Né? Então, inicie a construção do seu patrimônio, né? Dá o seu primeiro passo, sobe o primeiro degrau. É como eu falo, daqui a alguns anos, você não vai mais estar partindo do zero, igual você está partindo agora. Você já vai ter um imóvel que você pode ou rentabilizar, ou se você quiser, você pode dar entrada em um outro lugar, ou uma casa, um apartamento maior, outra localização, enfim. Né? É um primeiro passo. Então, se a gente não der o primeiro passo, dificilmente você sai do lugar. E é um investimento, né? Então, posteriormente, se quiser vender, Sim, fazer um upgrade em um apartamento mais completo, como você falou, você comprou um condomínio que não é dessa época da área de lazer da Tenda. Então, se você quiser posteriormente vender e comprar um completo da Tenda, você vai ter condições melhores, né? Exatamente. E hoje em dia, né, nem só a venda. Sim. Porque o aluguel hoje em dia, né, quem mora de aluguel sabe. Ai, meu Deus, então, é um cliente que tem um absurdo. imóvel hoje e ele utiliza esse imóvel, esse primeiro imóvel para alocação, ele também tem uma renda aí, né, constante, contínua. Né? Então, são várias possibilidades que existem dentro do seu primeiro investimento, né? Sim. Do seu primeiro imóvel. Com certeza. Sim. E eu acho que faz total sentido quando a gente coloca muito nessa questão de, pô, você não precisa morar, sabe? Mas investe, dá o primeiro passo. E querendo ou não, é o que você falou, Minha Casa Minha... Eu adorei que você falou que é o primeiro imóvel, não é o último. Exato. Né? Então, ver isso também como uma aposta de investimento, como uma possibilidade. A gente sabe hoje que é um dos melhores investimentos que tem essa parte de imóveis, né? A gente teve uma conversa também, Sim. se eu não me engano, no episódio passado, falando um pouco sobre isso, FGTS, como que você acaba aproveitando dos insumos que hoje o governo nos dá para realmente conseguir conquistando as nossas coisas aos poucos. Sim. E a localização também conta muito, né? Às vezes o empreendimento não tem a estrutura de lazer completa, mas tem uma localização muito boa. O que te vai fazer valorizar. Sim, e hoje a gente também tá apostando muito isso, né? Perto de metrô, perto de escola, perto de hospital, ou pelo menos em lugares próximos às marginais, exatamente para dar esse acesso, né? Sim, exatamente. Faz total diferença. Hoje os apartamentos a Tenda, ela tem muito esse perfil de sempre prezar a mobilidade. Então, sempre vai ter próximo de um Tenda, ou um terminal de ônibus, ou um ponto de ônibus, ou uma estação de metrô, uma estação de trem. Então, o cliente sempre vai conseguir se locomover. Né, vai ter mais facilidade de locomoção. E é como a gente vem falando, como eles estão cada vez mais vindo para o centro, então a valorização ela é constante. Imóvel é a única coisa que não desvaloriza. Pouco ou muito ele valoriza todos os anos. Então, não, é uma coisa que você não tem como perder. Né? Como eu falo para meus clientes, hoje você está pagando aqui 220. Mas quando você pegar a sua chave, já vai estar 230, 232. O meu, exemplificando aqui, né? Na época que eu comprei... É ótimo, já foi assim. Quando eu comprei o meu estava avaliado em 300, né? Por conta da localização. Hoje, postaram no grupo, aí alguns dias atrás já estava valendo 440. Então, assim, tem menos de um ano que eu peguei a minha chave. Nossa, então, hoje em dia, a gente tem muita estação de metrô, tem muitos itens que estão sendo lançados. E como eu falo também, quando é entregue, cria-se uma estrutura no entorno. Então, isso também gera valorização para o imóvel. Sim, a gente precisa ter uma visão ampla, né? Quando a gente vai comprar para entender que você realmente está fazendo um investimento ali para a vida. Com certeza. A localização do seu imóvel é... E a Gabi ficou apaixonada. A gente tava quase pegando essas coisinhas e ficando por lá mesmo, né? Ficamos. É muito bom. Mas, Vivian, já finalizando aqui o nosso bate-papo, já te agradecer por trazer. Eu acho muito legal quando a gente tem essa troca com quem tá ali na linha de frente, falando com o cliente, escutando as necessidades. Então, obrigada pelo seu tempo, a gente sabe que é corrido. E queria te dar um espaço. Fala o que você quer para os seus clientes, para as pessoas que estão procurando realizar esse sonho. Olha, o que eu sempre falo para o meu cliente é para ter a coragem de dar o primeiro passo. Dê o seu primeiro passo, tenha coragem,
porque vai valer a pena. Eu falo que hoje eu posso falar assim com propriedade, porque todos os dias, quando eu chego na minha casa, que eu abro a porta, eu agradeço a Deus todos os dias por ter feito essa escolha. Então, eu espero que todos os meus clientes sintam isso também. É isso. E caso eles queiram conhecer o Decorado, né, Gabi? Ela fica na loja do Decorado. Sim, com Exatamente. certeza, aqui na São Bento. Então, vocês podem vir conhecer o Decorado, ter um pouquinho do gostinho e falar com ela pra quem sabe você realizar o seu sonho. Tem até um preview da varandinha. Menina, acredito que eu ainda não consegui parar pra ir ver. Eu preciso também. É bem eu também complexo. preciso Ah, que tá realizar esse maravilhoso. sonho. Gente, é isso por hoje. Vamos deixar as nossas redes sociais linkadas aqui. Então, você que tem o interesse ou de vir até a loja ou tá em qualquer outro lugar do Brasil, entre em contato para saber como realizar esse sonho. E ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.